E o Supremo Tribunal Federal marcou a data do julgamento de uma ação que pode decidir se o Congresso deve dar aval sobre as medidas cautelares impostas a deputados e senadores, como suspensão do mandato e também recolhimento domiciliar. Essa decisão pode ter influência sobre o futuro do senador Aécio Neves. Assunto para o Marcelo Cosme, lá em Brasília. Boa tarde para você, Marcelo. É a solução mais diplomática para o que o ministro Marco Aurélio Melo chamou de crise institucional grave. Oi, Elô, boa tarde. Até porque essa saída foi costurada aí entre conversas entre Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, e Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado. Por quê? Vamos lembrar, nessa semana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ali que Aécio Neves tinha que ser afastado do cargo de senador e tinha que, inclusive, ter o recolhimento noturno. O Senado não gostou nada disso, ontem ameaçou fazer uma revisão dessa decisão, aí Eunício Oliveira jogou para a próxima terça-feira. Por outro lado, desde maio do ano passado, existe lá no Supremo essa ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que pede que o Supremo dê um parecer para saber se o Senado e a Câmara devem se manifestar quando se toma uma medida que não seja a prisão domiciliar, quando seja uma medida adversa à prisão. Neste caso, por exemplo, como o recolhimento noturno de Aécio Neves. O ministro Fachin é o relator dessa questão. Ele pediu o parecer da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, através da PGR, da Câmara e do Senado. O que aconteceu? Para se evitar que o Senado revise o que fez o Supremo, se vai se esperar até que o Supremo Tribunal Federal, então, se manifeste. É claro que está marcado para a próxima terça-feira a análise da questão de Aécio Neves aqui no plenário, a discussão, mas é muito provavelmente que o Senado Federal já diga, já que o Supremo marcou para o dia 11 para analisar isso, vamos esperar até lá. Então, dia 11 de outubro, o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer? Quando a gente adota contra um deputado, um senador, uma medida que não seja a prisão, as casas devem se manifestar ou não? Apenas tem que acatar. Aí, então, isso deve trazer uma solução para evitar esse desgaste entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, já que teria ali uma confusão, ou, que disse Marco Aurélio Melo, uma crise entre os poderes. Vamos aguardar então para ver se o presidente do Senado, Eunício Oliveira, joga isso para outra semana, até esperando então que o Supremo Tribunal Federal se manifeste de forma definitiva sobre essa questão. Elô.